Esse é o quarto domingo do Advento. Se nós fôssemos uma igreja realmente litúrgica, nós teríamos uma vela branca acesa aqui, porque no quarto domingo do Advento se acende uma vela branca, que tem muito do significado daquilo que nós celebramos no quarto domingo do Advento. Muito desse significado foi cantado hoje aqui na forma dos cânticos que foram cantados, dos versos que foram proferidos aqui, falando sobre aquilo que Jesus fez e como consequência da vinda dele, o que ele trouxe a nós e a esse mundo. E eu gostaria de refletir, então, na mesma passagem que foi lida na semana passada. A gente vai olhar para o mesmo texto, que é o texto de Isaías. Na semana passada, o Caetano nos trouxe uma excelente reflexão nesse texto, com bastante pano de fundo e contexto para essas palavras do profeta Isaías, e eu gostaria de continuar nesse mesmo texto hoje com mais algumas reflexões aqui. Então, Isaías capítulo 9, esse é um dos textos favoritos meus, um dos meus textos favoritos das Escrituras, do Antigo Testamento e dos profetas. Eu acho belíssimo essa porção de Isaías 9, dos versículos de 1 a 7. E eu quero ler, então, novamente, foi lido aqui já parte desses versículos pelo Vinícius. Mas eu quero ler novamente, vou ler da NVI, a partir do versículo 1, diz assim: Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto do Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara do castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Como nós vimos, e como ouvimos na semana passada, e se você não esteve aqui ou não acompanhou o culto da semana passada e o sermão, eu encorajo você a fazer isso mais tarde, no nosso canal do YouTube, e ouvi-lo. Mas essa profecia de Isaías, essa palavra do profeta Isaías, ela, assim como os profetas, de um modo geral, ela tem um contexto imediato e tem um contexto mais amplo. Os profetas, geralmente, falando no contexto imediato, tinham um caráter de denúncia, aquilo que nós chamamos de denúncia profética, mais do que um prognóstico ou algo que relacionado ao futuro. Esse era o contexto imediato. E o contexto imediato, então, dessa profecia de Isaías, você vai encontrá-lo no livro de Reis, no segundo livro de Reis, no capítulo 17, e tem a ver com a invasão dos assírios no reino do norte, o reino de Israel, cuja capital era Samaria. E justamente isso porque eles não estavam fazendo aquilo que agradava ao Senhor, e o Senhor permitiu, então, que eles fossem conquistados e dominados. Esse foi o primeiro cativeiro, o cativeiro assírio. Esse é o contexto imediato dessa palavra. Existe o contexto mais amplo, evidentemente, quando a gente olha para os termos da profecia, e a gente encontra aqui que esses termos
não tinham como se encaixar no contexto imediato. Os termos, as palavras usadas aqui para o menino, né, elas têm um contexto mais amplo, para esse reino do trono de Davi, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. Isso era algo mais amplo, cujo cumprimento não era algo que aconteceria naqueles dias de Isaías. E é isso que nós falamos quando nós lemos essa passagem para falar sobre o Natal e o Advento. Nós estamos olhando para esse contexto mais amplo da profecia de Isaías, cujo cumprimento se deu na pessoa de Jesus Cristo e no seu nascimento. É interessante porque, no meio desse texto e no contexto imediato, a gente olha essa questão da opressão. O povo estava vivendo em opressão, já ali. Não era uma opressão como dos babilônios ou dos impérios que vieram posteriormente. Isso era o início, na verdade, de um longo período de opressão que esse povo de Deus seria submetido, e Jesus nasceu com esse povo vivendo em opressão. Já depois de vários impérios, de uma sucessão de impérios, agora, quando Jesus nasce, a opressão é por parte do Império Romano, talvez o mais opressor de todos os impérios. Esse contexto de opressão continua ainda ocupando, esse termo opressão, continua ainda ocupando a mente e os pensamentos e as ideias, e páginas e páginas de livros e teses e textos no nosso mundo hoje. O homem vive sob opressão, e muitas vezes hoje nós olhamos e fazemos uma leitura, né, através de certas teorias sociais, da opressão apenas no seu aspecto social, como se a opressão fosse resultado de um contexto governamental, onde as pessoas são oprimidas pelo sistema. O sistema que a gente tem estabelecido hoje, ele gera opressão, é um sistema opressor. E você vai ver isso tantas vezes as pessoas falando. E eu não vou negar que isso não que seja verdadeiro, ou seja, o sistema opressor. Eu me lembro quando eu estava na Rússia, em 1990, lá naquele momento de grandes transformações. Eu fui a Leningrado com o navio Logos 2. Nós fomos o primeiro navio, na verdade, na época, a entrar na Rússia e estar ali naquela cidade, em Leningrado, no porto, em 70 anos. Nenhum outro navio havia entrado externo e aberto ao público em 70 anos, e nós fomos o primeiro, e foi muito marcado, foram dias que eu nunca vou esquecer na minha vida, mas foi naquele contexto ali, então, todos nós impressionados, tanto com a beleza da cidade, quanto com a miséria das pessoas vivendo ali, tão grande, depois de tanto tempo, e tantas coisas que nos transmitiam ali, que realmente aquele projeto todo de transformação social havia fracassado grandemente, de maneira terrível. Eu me lembro de alguém falando as palavras que eu pensei, na época, que tinham sido de uma pessoa ali da cidade, de um russo qualquer, mas depois me parece que eram essas palavras, ou pelo menos elas foram atribuídas ao grande teólogo, pregador anglicano John Stott, em que ele dizia o seguinte: a diferença entre o capitalismo e o comunismo, ele dizia, é que no comunismo o homem oprime o homem, no capitalismo o reverso é verdadeiro. E era isso, eu lembro das pessoas falando exatamente isso ali, em Leningrado, na Rússia, diante da miséria absoluta. Eu nunca vi, talvez em alguns lugares da África eu vi, mas tanta miséria nas pessoas naquela época, em 1990, na Rússia. E ainda assim, muitas pessoas continuam achando que a resposta para a opressão, então, está em a gente mudar o sistema, seja o sistema político, o sistema econômico, ou isso, aquilo, e a gente vai se livrar da opressão. Esse é um bom tempo para a gente refletir sobre essas coisas, porque no Natal nos mostra que a resposta de Deus para a opressão não está na mudança de um sistema, está numa mudança muito maior e muito mais profunda. Então, a primeira coisa que eu quero mencionar aqui é que a opressão e injustiça são consequências do pecado no mundo.
A opressão e a injustiça são consequências do pecado no mundo. Você pode mudar um sistema, você pode mudar um governo, você pode mudar o que for, mas se você não lidar com o pecado, você não vai acabar com a opressão. Você já me ouviu, possivelmente, se você faz parte aqui do 242, possivelmente você já me ouviu citar o caso de um livro chamado Mission Drift. Peter Greer é o autor. Um livro extraordinário que eu li há alguns anos, em que esse autor fala sobre projetos sociais que ele e outros estão envolvidos ao redor do mundo. E um desses projetos sociais em que o autor cita ali é de microcrédito. Isso é muito usado, principalmente no continente africano, onde eles fornecem crédito para pessoas que têm um perfil de empreendedores não sei nem sei se existe alguns juros, alguma coisa, mas fornecem esses créditos para as pessoas começarem os seus negócios, no incentivo de ajudar essas pessoas justamente a superarem esse ciclo de pobreza e de miséria que elas vivem. E ele cita uma história de um determinado pessoa em um determinado país africano que eu não me lembro, minha mente já foi melhor do que é agora, talvez sejam os anos, ou como dizia o nosso querido irmão Francisco, as milhas, ou a milhagem acumulada. Mas eu não lembro o país, eu sei dos detalhes, de um modo geral, mais importantes. Essa pessoa recebeu, em determinado país africano, esse crédito, e era um homem que, depois de bastante passar por todo aquele processo de entrevista, isso, aquilo, eles identificaram que ele tinha, de fato, um perfil empreendedor, e com aquele microcrédito ele teria condições de sair desse ciclo de pobreza e beneficiar a sua família. A família toda vivia numa miséria terrível, e então eles forneceram isso, eles acompanharam o processo, passou um período de 1 ou 2 anos, alguma coisa assim, acompanhando os relatórios, eles viram que aquele homem, de fato, estava indo muito bem nos seus negócios, que ele, de fato, tinha condições, e que aquilo ajudou bastante ele, e que os relatórios eram todos positivos. E passado, então, esse período de tempo, essa organização, os representantes foram até a África, aquele país, para visitar o homem. E ele diz assim, Peter Greer diz no livro, que eles estavam ansiosos por chegar ali e ver que mudança, que transformação todos aqueles resultados econômicos haviam causado na família daquele homem. Quando eles chegam lá, eles descobrem que não havia mudança nenhuma naquela família. Eles continuam vivendo nas mesmas condições de miséria, os filhos fora da escola, toda a situação. O caos era o mesmo, apesar dos relatórios mostrarem que o homem estava ganhando mais dinheiro, que estava indo bem financeiramente. E o que eles perceberam? Que todo o dinheiro que ele estava agora ganhando, ele estava gastando em bebidas e mulheres, na prostituição. E não estava investindo na sua família, não estava mudando o contexto da sua família. E eles perceberam exatamente isso, e essa é a grande coisa. Que não dá para você mudar o contexto social de uma pessoa que vive em opressão, seja essa opressão econômica, como muitas vezes a gente vê, se você não mudar o coração dessa pessoa. E só o Evangelho muda o coração dessa pessoa. Só o Evangelho. Essa é a grande mensagem que a gente vai encontrar nas Escrituras. E quando a gente pensa isso, a gente tem que pensar que o pecado, então, e a opressão atinge todos nós. De certa forma, todos nós somos opressores. E todos nós temos a capacidade de oprimir de diferentes maneiras. Então, quando nós apontamos o nosso dedo, gritamos ou levantamos o nosso punho para falar contra a opressão, na verdade, nós deveríamos olhar para nós mesmos, porque todos pecaram. A opressão é consequência do pecado. Nós temos em nós essa capacidade de oprimir as outras pessoas, se der a oportunidade para nós. E é por isso que muitas pessoas que se autoproclamam como libertadores, como aquelas que vão mudar a história, quando elas tomam o poder, a consequência é exatamente aquilo que elas... Pode ser, não precisa ser imediata, mas com o decorrer dos anos elas se tornam exatamente aquilo que elas condenavam. Elas se tornam essa imagem, ou essa figura do opressor, porque o pecado está dentro de nós, e Jesus veio lidar com isso. É interessante que o texto fala sobre escuridão e trevas, e Paulo vai dizer que a nossa condição sem Cristo é exatamente essa, é de pessoas que vivem na escuridão e nas trevas. Em Efésios capítulo 4, versos
17 a 19, eu não vou ler todo o texto, mas ele fala que nós estávamos vivendo nessa inutilidade, como as pessoas sem Deus, na inutilidade dos nossos pensamentos, obscurecidos no nosso entendimento. O termo grego aqui dá a ideia de trevas, de escuridão na nossa mente. Nós, sem Cristo, estávamos em trevas. Paulo vai tornar isso ainda muito mais claro no capítulo 5, quando ele diz: outrora vocês eram trevas. Ele diz que essa era a nossa condição, de trevas, escuridão. Aquilo que o texto fala sobre brilhar a luz na região da sombra da morte, é o que Cristo fez em nossas vidas e em nossos corações. Cristo veio para brilhar a sua luz em nós, para que nós pudéssemos ter luz e luz do Senhor, e não viver mais em trevas. Por isso Paulo fala assim: não vivam mais como filhos das trevas, não participem das obras infrutíferas das trevas, Efésios capítulo 5, versículos 8 a 13, porque o que eles fazem nas trevas, até o mencionar, ele diz aqui, é vergonhoso. Os homens buscaram as trevas, Jesus disse, porque as suas obras eram más. Eles tentam se esconder e se ocultar nas trevas. Na semana passada eu estava falando sobre esse texto, mencionando outros aspectos desse texto, e eu citei de algo que aconteceu recentemente comigo. Eu estava levando meu filho para a escola, o Lucas, pela manhã, e estava na live de oração lá, do pastor Sidney, acompanhando, então, ali, dirigindo, acompanhando e tudo, e tentando trânsito, tentando chegar, e dou a seta, estou tentando entrar à esquerda aqui. Não é que estão passando carros em alta velocidade, não, o trânsito está lento, parado, eu estou tentando entrar, encontrar uma passagem, e a pessoa que está do lado não quer me dar a passagem, e então eu estou ali, Senhor, abençoa, e olhando a seta, o cara não me dá a passagem, falei alguma coisa que não devia, estou falando com Deus, e de repente, e meu filho do lado, e eu fiquei pensando assim, e agora? E meu filho, o que ele está pensando, né? E eu falei para ele: filho, tá vendo? O homem me fez pecar aqui. Eu falei: eu pequei, está errado, filho, isso é errado, Deus me ajude, né? E eu tive que reconhecer isso, mas foi interessante como você vai de um momento para o outro, como o nosso coração é enganoso, como a gente é propenso, como o pecado está em nós. E quantas vezes, eu confesso a vocês, quantas vezes eu vejo a escuridão no meu coração, e só Cristo e a sua luz, para fazer de mim uma pessoa diferente. Então essa é a nossa realidade. Em Colossenses 1, Paulo diz assim que Cristo nos resgatou do domínio das trevas. A condição sem Cristo é uma condição de domínio das trevas. Essa é a nossa condição. Para isso, então, Ele veio, para brilhar a sua luz. Quando nós pensamos no Natal, quando nós pensamos na luz brilhando, nós temos que pensar em nós mesmos. É resposta para a nossa condição de trevas. Somente Jesus pode nos livrar das trevas, pode nos transportar para o reino de amor, pode nos oferecer uma nova vida, onde nós podemos viver na luz de Deus. João vai falar sobre isso, ele vai dizer: Deus é luz, nele não há treva alguma. E aí João vai dizer que se nós andamos com Cristo, em comunhão com Ele, nós não vivemos nas trevas. Mas nós precisamos andar em comunhão com Cristo para isso. Jesus veio para livrar-nos, então, do domínio das trevas e da opressão do pecado, que primeiramente atinge todos nós. Quantas vezes estamos preocupados com a opressão que atinge o mundo ao nosso redor e a sociedade, e nos esquecemos da opressão que atinge o nosso coração e que faz de nós opressores nós mesmos. Nós precisamos dessa libertação pessoal, e o Natal é boas novas e salvação para nós. É boas novas da luz que brilha em nossos corações e que nos livra da opressão. Segundo, nós precisamos entender que a opressão e a injustiça não podem ser vencidas por poderes humanos. Nós entramos numa época agora, estamos nos aproximando, eu tenho conversado com várias pessoas em diferentes contextos, possivelmente você também, olhando para 2022 com bastante receio da guerra política que vai ser 2022. E no meio dessa guerra política, no meio da guerra de narrativas, no meio da guerra de candidatos e propagandas e isso, tudo aquilo, você vai ver bastante promessa de um lado ou de outro, de todos os lados, de todos e todos, prometendo uma série de coisas, prometendo que
irão conseguir nos tirar, ou tirar o Brasil dessa condição em que o Brasil se encontra, mudar o quadro disso e daquilo, livrar os oprimidos, derrotar os opressores e todas as formas que isso acontece. A BBC britânica fez uma matéria, uma série de reportagens, e alguém me encaminhou uma delas esses dias, falando já sobre a questão de desunião e a separação e a divisão entre pais e filhos nesse mundo. E essa separação entre pais e filhos causada justamente por essas narrativas, em que as novas gerações, e a matéria interessante, mostra exatamente aquilo que a gente consegue observar e ver. E as novas gerações não conseguem falar a linguagem das gerações mais velhas, não conseguem entender e uma série de valores e conceitos e compreensão do mundo e das coisas, e a resposta daquilo que pode ser a solução não casa. E como consequência disso, então, pais e filhos estão deixando de se falar, e em alguns lugares, inclusive, estão, onde eles já não moram juntos. Essa separação tem crescido ao ponto de uma inimizade nas famílias. Não há paz no mundo por causa dessa opressão, que muitos pensam que pode ser vencida por mãos humanas. O texto de Isaías, no versículos 1 e 2, fala da luz dissipando as trevas. No versículo 3, fala sobre alegria, júbilo, regozijar. No versículo 4, fala libertação, como no dia de Midian. E aí, no versículo 5, fala sobre essa paz duradoura. E quem fez todas essas coisas, o texto diz, no versículo 6, quem fez todas essas coisas não foi a força do homem, não foi um exército que se organizou, não foi uma estruturação nacional, governamental. Quem fez todas essas coisas, versículo 6 diz, por quê? Tudo isso aconteceu por quê? Porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado. A ironia do texto é que tudo aquilo que os homens poderiam arquitetar, pensar, sonhar, imaginar, trabalhar, se empenhar com toda a sua inteligência, força e poder para conquistar, não eram capazes de fazê-lo. Deus faz através de um menino. Um menino nos nasceu, um filho, uma criança. Aquilo que nós não conseguimos fazer, Deus faz, e Deus diz assim, olha, eu posso fazer através de uma criança. A minha força não é como a força dos homens. Aí a gente vai olhar lá na frente sobre a mensagem da cruz, que é loucura para os homens, mas sabedoria de Deus. Ou seja, Deus decide humilhar os poderosos e os sábios. Deus decide humilhar a sabedoria humana por meio de Cristo. Um menino nasce e um filho nos foi dado. Essa é a promessa de libertação. É tão claro no texto que diz aqui sobre a canga que estava sobre os seus ombros, foi destruída, e a vara do castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Às vezes a gente lê o texto e deixa passar, derrota de Midian, não tem a mínima ideia, o que é isso? A derrota de Midian, para aqueles que estão familiarizados um pouco com o texto bíblico no Antigo Testamento, é justamente a derrota de Midian por parte de Gideão. Lembra da história de Gideão? Quando vai lutar contra os exércitos de Midian, e eles são poderosos, grandes, enormes, e aí, então, Gideão reúne um grande exército, e Deus fala assim, não, são muitos, são muitos, porque Deus queria demonstrar que a força da vitória não estava num grande exército, mas no Senhor, e que eles não deveriam confiar num grande exército, mas confiar no Senhor. Então aquele grande exército reunido por Gideão acaba sendo reduzido a um grupo de apenas 300 homens para a batalha, para lutar com uma grande multidão, e Deus deu a vitória para eles. E é isso aqui que está sendo lembrado no texto, na salvação, naquilo que Jesus vem fazer, nessa mudança e vitória contra a opressão, contra o mal e contra o pecado. Deus está falando assim, eu farei, não pela força humana, mas pelo meu poder. Nós não temos força e poder para vencer essas coisas. Nós não temos força e poder para vencer sequer o pecado em nossa própria vida, quanto mais no mundo ao nosso redor. Não temos, mas Deus tem.
E Deus faz. E o último verso dessa porção que nós lemos diz assim: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Esse Deus apaixonado por sua criação. Nós precisamos nos lembrar disso. Preste atenção. Deus está mais interessado no mundo, nos afazeres humanos. Deus está mais interessado em dar um fim na injustiça e na opressão e na miséria do que qualquer um de nós, ou qualquer outra pessoa que já pisou nessa terra, a não ser Jesus Cristo. Esse é o mundo de Deus. Esse é o mundo que Deus criou. Deus criou esse mundo para que a vida florescesse. Deus criou esse mundo para que fosse um mundo de justiça e paz. Deus criou esse mundo para que fosse um mundo de abundância. Leia o texto de Gênesis no começo. Abundância e não escassez. E de fato, se nós olharmos para o mundo, nós vivemos um mundo de abundância. A escassez é consequência do pecado. A escassez é consequência do egoísmo. A escassez é consequência de maus governos e má administração. Deus não criou um mundo para essas coisas. Então, Deus, na Bíblia, se revela como aquele que é mais interessado do que qualquer um de nós pelo bem-estar, pela justiça, pela paz, pela retidão. É por isso que essa mensagem é anunciada vez após vez, após vez, após vez na Bíblia. Deus está interessado nisso. E Ele está interessado nisso em nossas vidas. E Ele mandou Jesus como resposta para isso. Versículo 6, olha só que interessante, diz que o governo está sobre os seus ombros. No versículo 4, o que é que está sobre os ombros das pessoas e que é removido? A opressão. No versículo 6 diz que o governo de Jesus, sobre os ombros de Jesus, remove a opressão que estava sobre as pessoas. Geralmente, eu quero repetir isso, eu já falei, geralmente governos, todos eles, acabam se tornando opressores. Todos eles. Há essa máxima que diz que o poder corrompe, o poder absoluto corrompe de maneira absoluta. Nenhum ser humano tem poder absoluto, mas Deus tem poder absoluto e Deus não é corrompido pelo poder, porque Deus é poder. Ele reina sobre todos, Ele é santo e Ele é justo. O poder que emana de Deus é o poder de justiça e santidade. Agora, seres humanos caídos e falhos, governantes, se tornam opressores. Então, esse governo sobre os ombros de seres humanos acabam sendo governos que oprimem as pessoas, mas o governo e o poder sobre Jesus é um governo de libertação, é um governo de justiça e é um governo de paz. Justino, o mártir, diz que o governo sobre os ombros de Jesus é o poder da cruz. Onde é que Jesus levou? O que Jesus levou sobre os seus ombros? Foi o madeiro, foi a cruz romana na qual ele foi crucificado. Ou seja, Jesus pegou o símbolo da opressão romana, carregou isso sobre os seus ombros, foi pregado nessa cruz, para que nós pudéssemos ser libertos de toda opressão, de todo o mal, de todo o pecado. E não só nós, mas ele venceu o mal no mundo inteiro. Quando nós cantamos a música, eu não sei se você prestou atenção, se você para pensar às vezes nas letras, porque muitas vezes a gente canta cânticos e a gente nem sequer pensa naquilo que eles estão dizendo, né? Isso é natural, a gente gosta da melodia, a gente repete as palavras. O ruim é quando essas coisas não são boas, que aí a gente está repetindo palavras que não são muito boas. O que eu vou falar aqui não são palavras boas, mas tem um significado que muitas vezes passa por nós. Quando nós cantamos esse cântico que fala sobre o menino nasceu, o filho nos deu, e há uma união, então, dessa passagem de Isaías com a volta, os céus começam a se abrir, toda a terra se prostrou a ti, Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Nós estamos falando exatamente desse aspecto do advento, que é do primeiro e segundo advento. Nesse cântico está unido ali o primeiro advento desse menino que nos nasceu e o segundo advento da volta dele em glória. Ele já conquistou a vitória, Ele já nos ofereceu perdão, Ele já estabeleceu o seu reino de justiça e paz. Sabe onde Ele estabeleceu o seu reino de justiça e paz? Em nossos corações. Ele já brilhou a sua luz em nós. Um dia Ele voltará, e isso vai ser concretizado plenamente
no nosso mundo novo. Então, em Jesus, terceiro, é que em Jesus nós temos essa promessa de paz sem fim. Verso 5 é maravilhoso, eu acho extraordinário. Toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolta em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Nós vivemos uma época em que nós podemos achar que no século passado tiveram 2 grandes guerras, depois, no final, outros momentos de guerra. Nesse século, a gente já viu outras expressões de guerras localizadas em diferentes partes do mundo, e parece que sempre tem uma ameaça e a sombra da guerra no nosso mundo. Mas nós somos, essa geração, e essa época, é a geração que menos vê, na verdade, conflitos, se a gente for pensar na história. Porque a história da humanidade, desde o seu início, é a história do conflito e da guerra. É a história do domínio e da morte. O homem sempre esteve em guerra com o seu semelhante por causa do pecado. E no mundo antigo, no mundo bíblico que a gente lê aqui, era um mundo marcado, então, por conquistas e guerra e muita morte, o tempo todo. E, no entanto, a profecia diz aqui que essas botas de guerreiros, essas vestes manchadas de sangue serão queimadas, ou seja, é o fim da guerra. É o fim da guerra. Agora, é o fim da guerra não só localizada, mas é o fim da guerra no mundo todo. Acabar, não ter mais conflito, não ter mais guerra, por causa desse príncipe da paz que nasceu. Ele é a paz. Haverá paz sem fim, diz o versículo 7, sobre o seu reino. E é interessante, na profecia de Miqueias, no capítulo 5, quando diz o seguinte, a partir do versículo 2, mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel, cujas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Evidentemente, esse texto é citado em Mateus acerca do nascimento de Jesus, aquele que nasceu em Belém. Versículo 3, olha só o que diz assim, por isso os israelitas serão abandonados até que aquela que está em trabalho de parto dê à luz, então o restante dos irmãos do governante voltarão a unir-se aos israelitas. Está falando aquilo que Jesus vai fazer quando ele nascer. No versículo 4, olha só, ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus, e eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a sua paz. Que promessa maravilhosa de Jesus, do seu nascimento, da sua vinda. Que promessa maravilhosa não somente para os filhos de Israel, mas para todos os povos, até os confins da terra. Tudo a ver com o evangelho que nós cremos e que nós anunciamos. Jesus é aquele que vem trazer paz. Paz dos homens para com Deus, para com o seu semelhante, para consigo mesmo. Enquanto eu refletia sobre isso, eu não tive como não lembrar das palavras de uma música do Charlie Brown Jr. Um homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Quando ele está em paz consigo mesmo. É isso. Sabe qual é o nosso maior problema? É que a maior parte do tempo nós não estamos em paz com nós mesmos. Nós estamos vivendo conflitos interiores tremendos, que só Jesus pode sanar, só Jesus pode orientar, só Jesus pode mudar. E quando nós experimentamos a paz de Cristo reinando em nossos corações, quando essa paz que excede todo entendimento toma conta de nossas vidas, quando o nosso caminhar é um caminhar suave, tranquilo, por causa da paz de Cristo. A gente não quer guerra com ninguém, a gente não quer conflito com ninguém. Se o cara não deixar eu entrar à esquerda no trânsito, eu abençoo ele, eu espero, passa 10 carros, 20 carros. Essa é a realidade, gente. Essa é a realidade. Quando a paz reina em nossos corações de alguma forma. Mas temos que ser sinceros, nem sempre a gente permite. Cristo é Senhor, Cristo vive em nós, mas às vezes nós insistimos em assumir o controle das coisas, às vezes nós insistimos em sentar no trono.
da vida. Não sei se vocês são novos demais, possivelmente, talvez aqui apenas o André seja velho bastante. Não, nem o André, mas quando o pessoal da Cruzada Profissional Estudantil para Cristo fazia aqueles evangelismos, tinha aqueles gráficos e tinha um desenho assim do trono do coração, e quem é que está sentado no trono? Então, tinha lá, eu estou sentado no trono, mas vem Jesus, aí coloca uma cruz no trono. E aí falava sobre essa condição. Gente, essa é a realidade. A maior parte do tempo, na verdade, nós insistimos em estar no trono. Mas até que a gente permita que Cristo assuma o trono, que Ele reine, que Ele governe. Então nós temos esse governo de justiça e paz em nós, e que flui através de nós. Porque não vai haver paz no mundo até que Cristo reine, e reine em nossos corações. E quando Ele reina em nossos corações, Ele diz que nós nos tornamos pacificadores. Os filhos de Deus são chamados pacificadores, aqueles que trabalham pela paz. Então, no Natal, nós celebramos o Príncipe da Paz, cujo nascimento foi proclamado pelos anjos. Lido aqui, nessa manhã, pelo André, foi proclamado pelos anjos. A multidão dos exércitos celestiais que dizem: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens, a quem Ele estende o seu favor e a sua graça. Como é que nós podemos vencer a opressão? Por meio de Jesus e do Evangelho. Somente. Aí está a importância de anunciarmos o Evangelho. Isso significa que devemos cruzar os nossos braços para quando vemos situações de injustiça no nosso mundo? Não. Nós trabalhamos pela paz, nós trabalhamos pela justiça, nós fizemos de tudo para aliviar o sofrimento das pessoas, mas nós entendemos que a solução não está num governo, num partido, num político, num sistema, a solução está em Cristo e no seu Evangelho. E se há alguma coisa que nós devemos fazer mais do que tudo é anunciar Cristo e o seu Evangelho, porque nós podemos alterar as relações, o sistema e tudo mais, e o coração do homem vai permanecer em trevas e escuridão, se não for pela luz do Evangelho. Como é que nós podemos vencer o pecado, a arrogância, o mal? Por meio de Jesus. E o modo de Jesus, nesse texto, lembra? O modo de Deus agir não é pela força, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. A ação de Deus é na fraqueza. É quando nós nos rendemos e falamos: Deus, eu não posso. Eu não tenho condições de vencer essa batalha. O meu esforço é inútil, mas o Senhor pode. A tua força pode, o teu poder pode, o teu Espírito pode. E quando nós nos rendemos a Ele, então Ele vem e Ele muda. E Ele muda os nossos corações, Ele muda a nossa vida, Ele nos dá esperança de vitória contra o pecado e contra o mal. Vamos orar. Senhor Jesus, eu oro com irmãos e irmãs, pessoas queridas, reunidas aqui, algumas delas acompanhando em seus lares, outras ouvirão durante os próximos dias, semanas ou até meses. E, Senhor, o fato é que todos nós estamos nesse mesmo barco. Todos nós vivemos nesse mundo caído, e pior de tudo, todos nós caímos. Todos nós tropeçamos, todos nós pecamos. E é tão fácil nós perdermos isso de vista no meio de tantas coisas. E tão fácil nós apontarmos o dedo para tudo e todos e não considerar a escuridão em nosso próprio coração. Então, Deus, eu oro para que nós possamos ter a luz de Cristo brilhando em nós, dissipando as trevas, tirando a cegueira, abrindo os nossos olhos para ver e para enxergar. E ao enxergar e ao ver, que a nossa reação não seja jamais qualquer outra a não ser aquela de Isaías, que disse: ai de mim,
que habito no meio de pessoas de lábios impuros e que sou eu mesmo e que tenho eu mesmo impuros lábios. Que ao enxergar e ao ver com a luz de Cristo, possamos ver a feiúria e a escuridão e as trevas em nós mesmos e nos rendermos a Cristo para que Ele nos livre, para que a sua luz brilhe e para que ela dissipe essa escuridão e trevas e nos faça pessoas novas, seres novos, quebrantados, arrependidos, que sabem que a única esperança está em Cristo e não em nós mesmos, e que se agarram à graça de Cristo, porque só Ele pode fazer de nós essas novas pessoas, essas novas criaturas. Deus, eu oro para que nós possamos entender isso, que nós possamos nos render a Cristo e fazer dessa rendição um ato diário, uma escolha diária, um projeto de vida em que continuamente nós abrimos mão do controle, da tentação do domínio, da tentação do poder, e entregamos tudo a Cristo, nos agarrando à sua graça, para que Ele viva a sua vida por meio de nós, e para que, através da sua vida em nós, a nossa vida seja então uma vida de paz no mundo, de transmitir paz para as pessoas, do shalom de Deus, da justiça e da retidão. É isso que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço isso por mim, eu peço isso por todos nós, até que a paz venha ao mundo inteiro, na parúzia do Senhor Jesus. Amém e amém.